Bom, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos então para a aula de hoje, que nós vamos discutir duas noções que nos últimos anos têm sido, digamos assim, mobilizado por quem trabalha com o tema do desenvolvimento rural, que é a pluriatividade agrícola e a multifuncionalidade. E no final, depois de abordar esses dois temas, eu vou fazer uma breve introdução ao tema das políticas públicas de desenvolvimento rural, temática que, para aqueles que depois pretendem aprofundar, existe inclusive uma disciplina complementar que eu ministro, Políticas Públicas de Desenvolvimento Territorial. Tem até alguns colegas de vocês desta turma que estão fazendo atualmente. E se não, o tema das políticas públicas também aparece em outras disciplinas correlatas, né? Tipo extensão rural, é uma disciplina que também mobiliza discussões de políticas públicas, e a própria disciplina de administração rural, em especial a política pública de crédito, né? Está diretamente ligado também com o tema da administração, da elaboração de projetos técnicos. Bom, antes de entrar, então, para o tema da pluriatividade e multifuncionalidade, eu recomendei para vocês a leitura daquele pequeno artigo que eu escrevi procurando diferenciar os dois conceitos. Mas antes disso, eu queria ouvi-los sobre o trabalho ali de análise da estrutura fundiária a partir da escolha de um município. Tudo bem? Foi tranquilo? Se alguém puder me dar um retorno breve, mais de uma pessoa, se todos conseguiram fazer. Oi, professor. Jéssica. No começo ali foi bem complicado ver os dados ali do IBGE, do Sindra, mas deu certo. Depois da análise foi tranquilo. Analisar os dados ali, escrever uma crítica a respeito. Tá, e aqueles documentos de suporte auxiliaram a fazer, tanto o vídeo como aquela apostila que foi feita pela Karine? Ah, com certeza. Se não fosse aquilo ali, nem teria como. A Isabela tá legal. Foi bem útil. Obrigado. A Isabela está dizendo que achou o tutorial bom. Algumas pequenas dificuldades com o site do Sidra, mas depois foi bem tranquilo. Então, é isso mesmo, viu, Lucas? Isabela também, acho que foi a Jéssica que falou antes, né? O Sidra é um pouquinho chato, por isso que nós fizemos esse trabalho ali com a Karine, né, que fez curso, inclusive do IBGE, porque se trata de uma ferramenta que permite analisar não só o censo agropecuário, né, permite analisar todos os bancos de dados do IBGE. Então, mas é só praticando, né? A ideia aqui foi dar um primeiro pontapé, né, de vocês terem contato com a ferramenta, levar o primeiro susto, digamos assim, e seguir praticando em outros trabalhos que vocês forem fazer, para projetos, né? Eu recomendo também que vocês visitem o site do IBGE também, que se chama IBGE Cidades. Tá? Eles têm ali um conjunto de informações por município, por estado, sabe? Estado, país. Ele não tem todas as informações. Por exemplo, essas tabelas que vocês trabalharam nesse exercício não tem disponível no IBGE Cidades, mas tem outras informações, tá? Às vezes para uma consulta rápida, pegar umas informações, por exemplo, número de estabelecimentos, quantos são proprietários, quantos são parceiros, quantos são arrendatários,
tudo isso tem, tá? Então, para consultas mais rápidas, é um site que eu também gosto de seguido, eu utilizo aí para os meus trabalhos, tá? Então fica a sugestão. Antes de entrar ali na questão que o Germano está colocando em relação à prova, eu queria, ainda sobre o trabalho, porque eu vi rapidamente, não pude entrar assim para começar a ver os trabalhos de vocês, o trabalho do censo, tá? Eu vi que tem alguns nomes que não postaram, é porque fizeram em duplo ou porque não conseguiram fazer? Teve alguém que não conseguiu fazer? Aí, galera, quem não postou quer falar alguma coisa? Ninguém? Ninguém vai me dar um feedback da razão? Maria Eduarda está escrevendo algo. Melhor falar, Isabela. A Isabela está dizendo que postaram as duas. Eu, no caso, botei 2 tentativas. O professor vai correr as duas? Ou só a última? Bom, é a primeira vez que eu também vou utilizar essa ferramenta. A princípio, a última, imagino que seja mais completa, né? Ou vocês me indicam qual que foi que vocês preferem que eu corrija. Sim, a segunda, sim, de preferência a última. Tá, vamos ver se eu acerto, se eu não pego errado. Não, mas eu vou olhar, vou ver qual... Acho que aparece em ordem cronológica e certamente a última tentativa dá de identificar. Germano, estamos bem atarefados. Professor, será que você poderia deixar a prova disponível por 1 semana? Ah, Germano, aí você me arrombas. O problema não é tanto deixar ou não deixar, mas eu estou com 4 disciplinas nesse final de semestre, sabe? E aí eu meio que planejei assim para... Termina a correção de trabalho de uma, eu entro noutra. O que facilitaria a vida de vocês se eu... quem sabe se eu aumentar em um dia? Já ajuda. Tá. Eu vou terminando a aula ali, vou dar uma olhadinha por quanto tempo que eu programei, tá? E aí eu prorrogo por um dia, porque senão daí já junta com as outras disciplinas minhas e aí quem vai ter que pedir prorrogação para... não sei para quem sou eu. Tá? Beleza, então. Bom, vamos lá então para o conteúdo da aula de hoje. Então, na semana passada, pessoal, nós discutimos a ideia nesses módulos que eu estou trabalhando na aula passada e agora é chamar a atenção para vocês, né, sobre a diversidade da agricultura familiar, né? Quando a gente fala nessa agricultura familiar, que representa a grande maioria dos estabelecimentos agropecuários no Brasil, em torno de 4 milhões, o último censo apontou 3 milhões e 900 mil, normalmente a gente tem na cabeça, né, um modelo típico, né, da agricultura familiar, com a sua propriedade bem estruturado, que vive relativamente bem, com produção de alimentos para autoconsumo. Inclusive eu postei, como eu tinha dito para vocês que ia colocar o levantamento que uma família lá de Ceará fez, está postado ali no muro, dei uma olhadinha, né? Foram quase R$2.000 em um mês que eles anotaram de tudo que eles produzem e autoconsumiram, né? E esse é um típico de um agricultor familiar, de uma família de agricultores como essa que eu falo para vocês, assim, que a gente imagina que seja de fato o que gostaríamos que fosse todas as unidades agrícolas familiares, mas não são, né? Não, nem todas são iguais, existe uma desigualdade social muito grande entre os diferentes tipos de agricultura familiar,
e também existe uma diferença muito grande de sistemas produtivos, né? Então, na aula passada eu apresentei para vocês o caso da agroecologia, a título de exemplo, de mostrar uma forma, digamos, de fazer agricultura, com a razão de que a agroecologia, o Brasil é uma referência internacional nesse tema, né, por ter sido um dos países pioneiros a puxar a discussão, onde as organizações dos agricultores familiares se implicaram, né, se envolveram com esse tipo de debate, e embora seja um número de agricultores minoritário que pratique, existe uma estrutura organizacional muito interessante, né, que continua muito ativa, em que pese hoje esse recuo de políticas públicas para a agricultura familiar, essas organizações continuam sendo bastante ativas. Na aula de hoje, nós vamos discutir essas duas noções, pluriatividade e multifuncionalidade, que às vezes causam confusões, tá? Inclusive foi tema de concurso público para a IPAGRE, já teve anos, processos seletivos, onde essas duas temáticas entraram como questões, né? E muitos confundem, tratam como sendo sinônimos, tá? Então vamos ver a diferença conceitual entre essas duas noções e depois vamos ver a correlação delas, né, com o tema das políticas públicas, que nós vamos encerrar aí a discussão. Tá? Então aqui está a definição de pluriatividade dada pelo professor Sérgio Schneider, professor de Porto Alegre, que foi, dentre os pesquisadores brasileiros, aquele que foi mais a fundo, fez tanto o mestrado como o doutorado sobre esse tema, inclusive com pesquisas aqui em Santa Catarina, e ele virou uma referência na temática da pluriatividade agrícola. Então ele vai dizer que é a combinação de duas ou mais atividades, sendo uma delas na agricultura. Tá? Aqui ele não coloca, mas se tratam de atividades remuneradas, tá? Não é trabalho de solidariedade, de reciprocidade com outros agricultores ou com uma pessoa que faz um trabalho voluntário na associação dos agricultores. Isso não é considerado pluriatividade. A ideia é que sejam atividades remuneradas, né? Sendo uma delas na agricultura, em uma mesma unidade de produção por indivíduos que pertencem a um grupo doméstico. E esse grupo doméstico, então o que ele quer dizer com grupo doméstico? Às vezes, numa mesma propriedade, você vai encontrar 2, 3 residências, né? 2, 3, às vezes até mais, porque tem filhos que casaram, tem às vezes irmãos que também, cada um com a sua família, mas que trabalham juntos, né? Que têm residências separadas, mas todos compartilham o mesmo espaço de moradia, no sentido de que é o estabelecimento agropecuário, tá? E se identificam como uma família. Então, o que eu gostaria que vocês se ativessem com a pluriatividade? Pluriatividade é o exercício, além da agricultura, o exercício de outras atividades remuneradas. Vocês lembram daquele vídeo, a gente já entrou um pouquinho nesse tema da pluriatividade, aquele vídeo com o professor José Eli da Veiga, né? A segunda parte dele eram exemplos de agricultores que exerciam outras atividades remuneradas. Aqui em Santa Catarina tem inclusive livros sobre os chamados colonos operários, né? Principalmente no Vale do Itajaí, que são aqueles agricultores que têm um membro da família que trabalha na indústria de metalmecânica, têxtil, e continua morando no estabelecimento agropecuário e, portanto, tem 2 fontes de renda. Aqui é um levantamento feito com dados do IBGE, mas aqui eu queria chamar a atenção de vocês de que não é com base no censo agropecuário, tá? Isso aqui é uma outra fonte de dados, é o tal do PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Então não é censo, eles coletam, fazem amostragens e depois extrapolam isso para todo o país, né?
Em 2003, já é um pouco defasado, eles identificaram que no Brasil rural, né, nós tínhamos 3.112 famílias de agricultores que viviam exclusivamente da agricultura, então, portanto, eram monoativos, tá? E 1.281.000 famílias que eram pluriativas, além de agricultores praticavam outras atividades remuneradas. Tá? E ainda eles identificaram 854.000 famílias não agrícolas, então moram no meio rural, moram na zona rural, mas não têm nenhuma atividade agrícola. Sei lá, dono de uma pousada, de um hotel, dono de uma borracharia, de um comércio, de uma mecânica, coisa do gênero, tá? E também 639.000 famílias não ocupadas, tá? Provavelmente aposentados, né, que ou escolheram o meio rural para viver, ou se aposentaram da atividade agrícola e não fazem mais produção agropecuária. Tá? Então eles identificaram 5.886.000 famílias que vivem no espaço rural, mas que vivem da agricultura são essas 4.393.000 famílias, das quais 71% é monativa, e 29 são pluriativas. Então, de um modo geral, os dados apontam para em torno de 1/3 da agricultura familiar brasileira como sendo pluriativa, como sendo essas famílias que têm outras atividades além da agricultura. Aqui um levantamento que nós fazíamos com base no censo agropecuário, com base na vivência na agricultura familiar, tá? Aqueles questionários que eu acho que eu não participei da vivência de vocês, mas acho que vocês ainda aplicaram ali em Biguaçu, e por meio daquele questionário nós conseguimos identificar em cada município, né, aqui foi Irenópolis, Porto União, Concórdia, Lindóia, Ponte Serrada e Videira, quando que o responsável, né, o chefe do estabelecimento é pluriativo e quanto que dava em responsável mais outro membro pluriativo. Então vocês vejam que, pegando os dois, né, responsável mais outro membro, dá Irenópolis 46%, quase a metade, Porto União a metade, Concórdia 36%, Lindóia 28%, Ponte Serrada 34%, Videira 28%. Tá? Então, tirando esses dois casos extremos aqui, né, Porto União e Irenópolis, a maioria está na faixa ali de 1/3 das unidades agrícolas familiares como sendo pluriativas. Bom, o que explica a pluriatividade, né? Então, quais são os fatores, né, que levam as famílias a optar por desenvolver alguma outra atividade? Então aqui o professor Schneider, né, ele apresenta uma série de razões. A primeira que ele chama de é a modernização da agricultura. Então, com a mecanização das atividades, né, com a crescente mecanização, você libera a mão de obra, né? Você consegue fazer as atividades agropecuárias de forma mais mecanizada, mais motorizada, de forma que permite que se exerça outra atividade. Existe também, principalmente, embora tenha em Santa Catarina, mas no centro-oeste é muito presente a terceirização agrícola. Empresas, por exemplo, que fazem o plantio, preparam a terra, semeiam, depois colhem, alguns tratos culturais também é feito de forma terceirizada, de forma que os membros da família que terceirizam as atividades podem exercer outras atividades. Tem também o fator de queda da renda agrícola, né? Então a renda agrícola sempre é muito vulnerável a fatores externos, então também é uma maneira das famílias não colocar todos os ovos numa cesta, equilibrar, né, ter renda de outras fontes. Mudanças no mercado de trabalho, então, por exemplo, aqui no Vale do Itajaí se teve a descentralização da indústria têxtil, criando várias facções no meio rural. Então, é relativamente corriqueiro
de se encontrar no meio rural famílias que têm na propriedade rural uma facção e prestam serviço para essas indústrias têxtil. A outra razão é a existência da agricultura familiar, né? Esses grupos de famílias. Existe um estudo que aponta que no Brasil cerca de 35% da mão de obra da agricultura familiar é subutilizada. Tá? Ela poderia ou intensificar mais a atividade no estabelecimento ou exercer outras atividades fora, né? Então a agricultura familiar permite esses arranjos, né, de um membro sair parte do tempo, os outros continuam tocando as atividades, aquele compensa nos finais de semana e feriados, assim por diante, né? Ele cita políticas de estímulo às organizações rurais, às ocupações, rurais não agrícolas. Tá? Eu particularmente não vejo tanto peso, assim, eu não consigo identificar políticas públicas brasileiras que estimulem essas ocupações rurais não agrícolas. Mas, bom, no texto ele não diz quais, mas pode ser, se existir alguma, né, que estimule as famílias, ou membros da família são, digamos assim, motivados pela existência dessa política. Tudo bem até aí? Vocês estão me seguindo? Posso continuar? Qualquer coisa, né, já sabem. Me acionem. Ok, obrigado, Jéssica. Beleza. Então vamos lá, tipos de pluriatividade. Então existem vários tipos, tá? A intersetorial é, digamos, a mais conhecida das pluriatividades. É aquela que eu chamei antes do colono operário, né? Então aqueles esposas, filhos, às vezes até o chefe do estabelecimento, né, que é o termo que se utiliza até hoje, trabalha na agricultura e exerce uma outra atividade numa indústria, por exemplo. Né? Metal mecânico é muito presente e têxtil é muito presente aqui em Santa Catarina. Então é intersetorial no sentido que é feito em outro setor que não o setor agrícola, né? É feito ou no terciário ou no secundário, ou na indústria ou no comércio, né? A de base agrária é aquela que eu falei para vocês, por exemplo, da terceirização, né? Eu posso ter isso é muito comum aqui no nosso estado, porque os estabelecimentos são relativamente pequenos, estabelecimentos familiares. Com o Pronaf Mais Alimentos, muitos agricultores familiares montaram um parque de máquinas, trator, com todos os equipamentos necessários para preparo da terra, bem acima da necessidade que eles têm para uso na sua propriedade, no seu estabelecimento agropecuário. E aí eles prestam serviços para vizinhos, às vezes até fora do município, em outras regiões próximas, né, onde eles vão preparar a terra, semear, né? Então seria uma pluriatividade de base agrária. Tem uma outra forma que é a sazonal e informal, e a característica dela é a precariedade. Eu lembro que alguém na semana, quando a gente assistiu os vídeos, o vídeo do Cidades Imaginárias, mencionou essa situação, inclusive citou o caso do avô. Agora esqueci quem que foi, acho que a Mariana. Né, de que exercia uma atividade, mas era uma atividade desqualificada. Então isso também é muito comum. Já falei para vocês, por exemplo, aqueles jovens agricultores que vêm do Nordeste colher maçã, cebola aqui, eles vêm numa situação, às vezes, de informalidade, passam 3, 4 meses executando os trabalhos com jornada intensa, porque eles ganham em função da produtividade. Então seria uma sazonalidade informal onde a precariedade está presente. Para a agrícola, e aqui a gente entra num campo um pouco polêmico entre os analistas, se, por exemplo, as agroindústrias familiares, né, é considerado uma pluriatividade, uma família que tem, por exemplo, uma queijaria no estabelecimento agropecuário. O Sérgio Schneider, ele considerou como sendo pluriativo e classificou como sendo para agrícola. Eu, pessoalmente, não classifico as agroindústrias familiares existentes dentro do estabelecimento
como sendo um caso de pluriatividade. Por exemplo, aqueles levantamentos que a gente fez com base nas vivências, quando tinha situações de alguém ter alguma agroindústria, a gente não classificou como pluriatividade, porque é feito dentro do estabelecimento e é uma extensão, digamos assim, do processo produtivo, né, das atividades de alguma atividade que eles desenvolvem dentro do estabelecimento. E a tradicional camponesa é aqueles casos normalmente de artesanato, né, onde se vende, sei lá, cestos, balaios, algum artesanato que é feito a partir de alguma matéria-prima que tenha no estabelecimento. Tá? Então essas seriam esses 5 tipos, né, os principais, sendo que a intersetorial é aquela, digamos assim, mais reconhecida, que mais se reconhece como sendo um caso de pluriatividade, né? Bom, eu já comentei, acho que já comentei com vocês, de que logo que se começou a discutir aqui no Brasil, isso começou ali nos anos 2000, discutir esse tema da pluriatividade, gerou uma certa polêmica entre os especialistas do desenvolvimento. Aqui em Santa Catarina foi muito forte isso, com os colegas da IPAGRE, no sentido de que eles inicialmente, depois até mudaram de posição, mas muitos extensionistas, mesmo alguns pesquisadores da IPAGRE, reconheciam na pluriatividade uma, digamos assim, uma competição com a atividade agrícola, tá? E inclusive diziam, né, olha, isso é digamos assim, um passo para depois, é um processo gradual de saída do meio rural. Né, começa desenvolvendo outra atividade, depois vê que essa outra atividade é mais rentável e sai da atividade agrícola. Isso aconteceu na Europa, que foi, digamos assim, um dos primeiros países, região, né, um continente que discutiu o tema da pluriatividade. E eles também, as primeiras análises deles, também vinham com ceticismo e acreditavam que era algo evolutivo, assim, né, vai para a pluriatividade e depois sai da atividade agrícola. E se verificou que não é bem assim. Tá? A pluriatividade pode ser um fenômeno duradouro, a família pode ser, por várias gerações, pluriativas sem necessariamente sair do meio rural. E evidente que pode ter um caso aqui e acolá que aconteça isso, né? Sei lá, a pessoa compra um caminhão, começa a fazer frete de produtos agropecuários e depois se especializa nisso e abandona a atividade agrícola, mas isso não é a norma. Tá? Então, a fase inicial da discussão da pluriatividade teve muito isso, assim, de não ver com bons olhos. Né? As políticas públicas para a agricultura sempre foram, e até hoje são, depois nós vamos entrar no campo das políticas públicas, sempre são voltados para aquele agricultor puro, digamos assim, aquele monoativo, né? E se vê com muito ceticismo esses agricultores que fazem outras atividades, né? Inclusive tem até termos pejorativo em relação, né? É um falso agricultor, não é um verdadeiro agricultor, é um trambiqueiro do meio rural, né? É muito comum no meio rural você ter esses agricultores que mesclam atividade no seu estabelecimento e compra e venda, sobretudo com animais, mas também com produtos agropecuários, né? E aí muitos não veem de maneira positiva esses agricultores negociantes, digamos assim, quando na verdade eles desempenham uma função extremamente importante nessas zonas rurais que muitas vezes são carentes de serviços ligado a transporte de mercadorias e mesmo comercialização de produtos, né? Bom, então as contribuições da pluriatividade: elevar a renda familiar no meio rural, né? Não ficar dependendo só das rendas agrícolas, digamos assim. Estabilizar a renda e reduzir as sazonalidades, né? Então vocês sabem, por exemplo, né, alguém que planta culturas anuais, tem todo o ciclo produtivo que precisa esperar para daí vender a produção e obter renda. Né? Alguns agricultores justificam, por exemplo, o porquê que fazem atividade com leite, né?
que é um tipo de atividade no meio rural exige muito trabalho, muita intensidade, acordar cedo, todo dia tem aquele trabalho, não tem feriado, final de semana tem que estar lá ordenhando os animais, mas a vantagem que tem da atividade leiteira é que tem uma renda, quase todo mês entra um recurso financeiro para a família, né? A pluriatividade tem essa função também, né? De obter renda de outras atividades, de modo a evitar a sazonalidade. Diversifica as fontes de ingresso, né? Se deu algum problema de seca, algum imprevisto na atividade agrícola principal, a família tem a renda dessas outras atividades, né? E você gera emprego, né, no espaço rural, né? Gera outras atividades que não só a atividade agrícola. Você ainda no campo das contribuições, né? Você tem uma diversificação da economia local, gera o que a gente chama na economia de externalidades positivas, né? A agricultura permite essas externalidades positivas, né? Justamente porque o trabalho na agricultura também é sazonal, de que se possibilite, se tenha condições de desenvolver outras atividades remuneradas. Com isso se evita ou se reduz pelo menos as migrações campo-cidade. Então tem muitos desses agricultores pluriativos que trabalham na cidade, na parte urbana do município, mas continuam residindo com a sua família e trabalhando parte do seu tempo no meio rural, né? Há autores que apontam essa mudança na relação de poder e gênero, né? Então, quando principalmente as mulheres agricultores, filhas de agricultores, passam a ter uma renda, elas ganham mais autonomia em relação aos pais, né? Coisa que isso, de um modo geral, todos os jovens rurais, né, independente de gênero, reclamam muito isso, né? E é uma das principais razões, muitas vezes, de deixar o meio rural, porque eles não têm a renda deles, né? A renda é da família e fica aquela dependência dos pais. Aqui no Brasil, diferente de outros países que instituíram um teto máximo onde os pais ficam à frente do estabelecimento. Depois de certa idade, eles são obrigados a repassar para os filhos ou então se desfazer do estabelecimento. Aqui no Brasil a gente não tem isso, então às vezes se encontra aquelas situações de o pai já com quase 80 anos e ainda ser ele quem comanda, né, o patriarcalismo muito forte, o patriarcado muito forte no meio rural, né? Então a pluriatividade é uma forma desses jovens terem certa autonomia, né? Não ficarem dependendo de estar ganhando dinheiro, ganhando recursos dos pais, né? Embora eles tenham uma participação muito ativa na geração desses recursos. E, por fim, reforça a multifuncionalidade no meio rural. Então, vamos ver o que é a tal da multifuncionalidade. Tem mais um elemento aqui que eu esqueci antes da multifuncionalidade, né? Mas isso aqui eu já tinha comentado, né? Que é a relação das políticas públicas com a pluriatividade. É que se a gente tivesse um conjunto de políticas públicas, depois eu vou mostrar isso para vocês que a gente não tem, é possível, então, promover a diversificação produtiva e ocupacional no meio rural, se promoveria, quem sabe, a maior manutenção de jovens e mulheres no meio rural, a ocupação de mão de obra da agricultura familiar, aquilo que eu comentei para vocês, que 35% no Brasil, 34% no sul do Brasil, são ociosos, poderiam ter mais atividades para além daquelas que já fazem. Complementa as políticas fundiárias, isso aqui é muito importante, gente, porque hoje, eu vou depois comentar essas políticas públicas, mas as políticas de acesso à terra, reforma agrária, crédito fundiário principalmente, elas são concebidas para a família viver exclusivamente da atividade agropecuária, tá? As nossas pesquisas mostram que a maioria desses agricultores, que são beneficiados principalmente pelo crédito fundiário, eles acabam sendo pluriativos para pagar a terra, né?
Então, por que não já conceber um projeto produtivo aonde se preveja que a família vai ter uma renda vinda de outras atividades que não da agricultura, né? E poderia ser uma forma também de aliviar situações da pobreza persistente no meio rural, né? Famílias pobres que residem no meio rural que poderiam exercer outras atividades com uma remuneração justa. Então tem uma relação sim com políticas públicas, embora, como a gente vai ver depois, nós não tenhamos um conjunto de políticas públicas que incentive a pluriatividade. Então vamos para a multifuncionalidade. Qual é a definição de multifuncionalidade? Contribuições da agricultura ao desenvolvimento territorial rural. Então, de novo, o que os economistas chamam de externalidades positivas, para além da produção de alimentos e fibras, sendo que boa parte não são remunerados pelos mercados. Tá? Então, a multifuncionalidade ela surgiu depois surgiu, que eu digo assim, ela foi concebida algum tempo depois que se começou a trabalhar com esse termo da pluriatividade. Por isso que se confunde uma coisa e outra. Mas a multifuncionalidade, a ideia da multifuncionalidade é dar conta de funções que a agricultura cumpre para a sociedade como um todo e que não são remuneradas pelos mercados. Tá? Então, deixa eu ver, tem aqui. Então, por exemplo, aqui nessa linha, eu não vou explicar todo esse quadro, mas nessa linha aqui, ó, nós temos quais são as principais funções da agricultura. A primeira, e quem sabe a principal, produção de alimentos, né? A segunda, geração de emprego ou de ocupação, até o termo mais correto aqui seria ocupação, né? Na agricultura familiar, claro, a agricultura familiar gera emprego também, mas a maior parte da mão de obra é a ocupação de membros da família. Mas quando a gente entra no campo ambiental e territorial, as funções que a agricultura, e principalmente a agricultura familiar, desempenha, são funções não remuneradas pelo mercado. Alimento e emprego ou ocupação são remunerados, né? Quando eu produzo alimento, posso não ser bem remunerado. Pode dizer, o preço do milho é muito baixo, o preço de tais e tais produtos agrícolas são baixos, mas existe um preço de mercado, né? O emprego é a mesma coisa, se você for se assalariar num estabelecimento agropecuário, você vai receber um valor por aquele trabalho que você vai fazer. Agora, já os recursos naturais, manter recursos naturais na propriedade, no estabelecimento agropecuário, preservar paisagens típicas, promover o desenvolvimento local, estar lá naquela região distante de centros urbanos, com internet sem sinal, o dia que chove não consegue sair, ir para a cidade, não tem um hospital próximo, enfim, toda aquelas, digamos assim, aquelas fragilidades, né, que quem vive quanto mais distantes dos centros urbanos enfrenta no dia a dia. Mas mantém a escola, mantém o comércio, mantém aquela região ocupada com vida e com pessoas, são funções que os mercados não remuneram. Então, o que se diz, né, o que se apregoa com o termo com a noção da multifuncionalidade é dizer o seguinte: olha, essas funções aqui, elas precisam ser de alguma forma compensadas para os agricultores, né? Pode ser na forma de, em alguns países tem os pagamentos por serviços ambientais, né? Ou então subvenções agrícolas, né? Que é o mais comum, por exemplo, o PRONAF, né? O PRONAF tem uma carga, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o programa de crédito para a agricultura familiar, né? Ele tem uma carga de subvenção, uma política subsidiada, né? Então, a gente pode usar como argumento que esse subsídio para a agricultura familiar é uma política assistencial, ou não, ou conceber que é uma forma de compensar esses agricultores por essas funções, outras funções que eles desempenham nos processos de desenvolvimento rural. Tudo bem até aí? Por favor, se tiverem questões, me interrompam, tá? Então, aqui é só uma exemplificação, né, para
quem sabe vocês fixar um pouco mais a ideia da multifuncionalidade agrícola, aqui foi uma pesquisa que nós fizemos sobre o tema da multifuncionalidade no município de São José do Cerrito, numa região onde tem uma agricultura familiar muito precária, muito, assim, condições bastante de moradia, sem muita infraestrutura, né? Na época dessa pesquisa, a BR-282 nem tinha sido concluída, então tinha uma dificuldade muito grande de acesso, né? Mas uma agricultura familiar presente, né? Com produção bastante voltada para o autoconsumo e para venda, comércio local. E na mesma região, né, uma forte pressão por terras voltadas então para o reflorestamento com pinos, né? Então é uma região onde a indústria de papel, celulose é muito forte, né? Muito presente. Tem municípios assim que tem a área do município quase toda ela coberta por reflorestamento. Então você tem uma mudança de paisagem, não que aqui a paisagem já não tenha sido alterada, né? Certamente aqui deveria ter araucária no passado, já foi não por esses agricultores, mas por serrarias que passaram pela região, hoje já não estão mais presentes, né? Mas essa agricultura familiar, ela, de certa forma, serve de barreira para a progressão, né, dessa paisagem de monocultivo, né? Inclusive vários dos agricultores que nós pesquisamos na comunidade de Vargem Bonita nos relatavam que já tinham recebido várias ofertas de ou arrendarem suas terras ou mesmo venderem suas terras para a indústria de reflorestamento, tá? Então essa é uma função que a agricultura familiar cumpre nessa região, de evitar essa mudança drástica de paisagem e manter vida, manter produção de alimentos nesse espaço rural. Perto dali tem um polo urbano muito importante, né, que é a cidade de Lages, e que certamente depende bastante da produção de alimentos desses pequenos agricultores. Muito bem, deixa eu fechar aqui que está aumentando a chuva. Essa foi a parte que eu previ de nós discutirmos o tema pluriatividade, multifuncionalidade. Eu quero em seguida passar para uma introdução ao tema das políticas públicas, mas antes eu gostaria de saber se vocês têm questões, quem leu aquele texto que eu recomendei para vocês, se ficou claro, enfim, o que vocês trazem para o debate. Enquanto eu pego uma água aqui, vão pensando. Ninguém? Ninguém tem dúvida? Cair na prova a diferença de pluriatividade e multifuncionalidade, tudo tranquilo, como diz o Lucas aí, tranquilo. Não, moçada? Vocês estão me ouvindo, pelo menos? Ninguém, então. Se vocês soubessem a sensação que é não ter nenhum retorno, a gente não sabe nem se vocês estão ligados aí na parada, sabe? Thaís me salvou, vai lá, Thaís! Não, só fazer um comentário aqui, que antes de ler o artigo eu tava meio confusa, assim, eu achava que multifuncionalidade e pluriatividade eram as mesmas coisas, e na verdade não, né? Multifuncionalidade, pluriatividade está dentro de multifuncionalidade, e ver, assim, das vivências que eu fiz, de como é importante, né, para essas famílias terem, além da agricultura, de estar ali plantando, colhendo, ter uma outra fonte de renda. Eu fiz uma vivência, a vivência que eu fiz agora, na verdade, né, da faculdade, foi
que a família comentou, o professor comentou agora, de que muitas famílias conseguiram o Pronaf, compraram equipamentos que superavam a expectativa assim, de produção da propriedade e acabam fazendo esse trabalho para outras propriedades. E aí, tipo, a família que eu tava, a propriedade do lado, cultivava arroz irrigado, e aí vinha sempre um trator, eu acho, não sei, e era um dos vizinhos que fazia esse trabalho ao redor, ali nas comunidades ao redor. Achei bem interessante também. E em Fraiburgo também, quando eu fiz uma outra vivência, foi muito legal, assim, ver, tipo, até comparar essas duas famílias que eu fiquei, né, em Fraiburgo e agora em Biguaçu, da diferença, assim, que lá em Fraiburgo a família tinha produção para autoconsumo, então, tipo, grande parte, quase 80%, eu acho, do que eles consumiam era autoconsumo, né? Eles produziam bastante coisa e vendiam bastante coisa também, principalmente derivados de carne e leite, linguiças, paradas assim. E a família que eu fiquei agora nessa vivência não fazia isso, mas tinha outras formas de renda além disso, sabe? Então, Entendi. como é importante, né? Ter esse olhar e ver assim, analisar. Achei bem legal, muito bom. Com certeza, Thaís, bem interessante o teu relato, porque assim, ó, tem determinadas situações que não cabe a nós, profissionais das ciências agrárias, fazer juízo de valor. Tá? As famílias elas adotam estratégias que eles consideram as mais, digamos assim, mais indicadas, as disponíveis para a situação deles. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós, agronomeses, nós temos na cabeça nossa que o bom agricultor, o agricultor familiar de verdade, é aquele que só faz agricultura, que produz para o autoconsumo, mas isso está na nossa cabeça. Entendeu? Isso está na nossa cabeça. Se vocês forem trabalhar numa região onde existe um mercado de trabalho próximo para jovens, enfim, agricultores, vocês podem ter certeza que eles vão, e se vocês fossem esses filhos de agricultores, vocês também iriam fazer. Tá? Então nós como profissionais, nós precisamos entender que onde tem esse mercado de trabalho, isso vai acontecer, e isso interfere sim na nossa profissão, porque às vezes a gente tem um projeto técnico na cabeça maravilhoso, que a gente acha que os agricultores deveriam adotar, mas essa não é a prioridade deles para aquele momento. Tá? Eu não sei se eu contei para vocês uma história de uma estudante nossa de mestrado que fez uma pesquisa... Contei essa história da agrofloresta aqui no sul do estado ou não? Eu já contei para alguma turma, mas não lembro se foi para de vocês. Que eu me lembro, não contou não. Então, rapidinho falar para vocês. Ela foi em Paulo Lopes, ela foi fazer a pesquisa dela e era uma pesquisa participativa que ela tinha a intenção de fazer oficinas de capacitação para jovens agricultores sobre agroflorestas. E a intenção era, ao término de um conjunto de oficinas, que eu acho que ela ficou quase 6 meses fazendo periodicamente, essas oficinas eram formação, né, de maneira bastante participativa, e ela tinha a intenção de ver quantos deles iriam começar a adotar as técnicas da agrofloresta nos estabelecimentos. Bom, resultado, depois dela ter feito todos esses processos de formação, no final deu um índice baixíssimo assim, de jovens que estavam a fim de adotar. E aí ela meio que se desesperou do tipo, o que aconteceu? Né? As oficinas foram bastante participativas, envolviam os jovens finais de semana, etc., mas a adoção não ocorria. Uma das explicações que nós encontramos foi que a maioria desses jovens eram pluriativos. Eles trabalhavam fora durante a semana,
vinham no final de semana para a casa dos pais. As oficinas eram inclusive uma atividade social para encontrar os amigos e tal, né? E claro que eles tinham assim um projeto estratégico do tipo, se um dia eu retornar para cá, quem sabe agrofloresta seja uma alternativa, mas nesse momento a minha prioridade é trabalhar fora, eu tenho minha renda, um pouco naquela linha que eu falei para vocês ali, dos jovens terem uma autonomia financeira em relação aos pais. Então, se a gente não entender um pouco isso, a gente vai ficar martelando de que não, a saída é a agrofloresta, e eles vão dizer, não, a saída não é a agrofloresta, pelo menos não agora, pode ser que lá na frente eu até volte para retomar o estabelecimento do meu pai e adote um sistema produtivo dessa natureza, tá? Então, tem isso, tem uma outra questão que eu acho muito importante da multifuncionalidade, que é descasar e é uma ideia muito presente, por exemplo, no Banco Central do Brasil e no BNDES, tá? Que são os bancos que, digamos assim, alocam o principal dos recursos para o Pronaf. Para esses dois bancos, o Pronaf, especialmente no BNDES, os recursos do Pronaf para eles entra como sendo trabalho de assistência social. Tá? No sistema de contabilidade deles vai aparecer na rubrica de assistencialismo. Tá? Porque tem uma carga de subsídio muito elevada, são projetinhos pequenos para pequenos agricultores, então tem muito essa coisa assim para agricultores carentes, agricultores pequenos, assistencialismo social, né? A multifuncionalidade, ao meu ver, ela pode, do ponto de vista moral e ético, dizer, não se trata de assistencialismo social, se trata sim de crédito subsidiado, como uma forma de compensar esses agricultores que são multifuncionais, né, que produzem alimentos, que residem em regiões rurais, às vezes desprovidas de serviços básicos para a população, né, que preservam paisagem, que preservam biodiversidade e assim por diante. Bom, o que isso muda? Não muda muita coisa, mas muda em termos de concepção, né? Desses grandes órgãos financiadores perceberem que a agricultura familiar é muito mais do que um público carente que precisa de subsídios agrícolas, né? Perceberem que tem outras funções cruciais, né, para o desenvolvimento rural e que eles não percebem ou que eles não valorizam. Muito bem, se ninguém mais tiver questão, pergunta, comentário? Não? Então eu vou alternar. Tem um comentário, professor. Diga, Jéssica. Quando eu fiz a minha vivência, a família que eu estava, eles eram desse tipo, agricultores carentes. E o pai da família passava todos os invernos fora trabalhando no corte de pinos e deixava o resto da família cuidando e continuando a produzir a produção de pepino, no caso, que era o que eles produziam, né, e hortaliça. Você já tinha comentado, a tua vivência foi em Petrolândia, né? Não, tá dando para te ouvir, professor, acho que tu botou no mudo. A tua vivência foi em Petrolândia, né? Foi, uhum. Ah, tá. E é interessante porque eu não sabia que nessa região do Alto Vale tinha agricultores que faziam corte de pinos. Nessa pesquisa que eu relatei para vocês lá em São José do Cerrito, era muito frequente encontrar, às vezes, inclusive, agricultores que nós tínhamos amostrado, no sentido, vamos fazer a pesquisa em tais famílias, e quando nós chegávamos nas residências, inclusive não tinha ninguém, eles acampavam nas florestas, nos reflorestamentos com a família toda, fazendo não só o corte, como o desbaste, né? Cortar os galhos do pinos, que é uma atividade extremamente exaustiva, assim, em termos de força de trabalho, né? Então, nesses casos, é aquela pluriatividade, alguns autores chamam de emprego-refúgio, tá?
a pessoa faz por obrigação mesmo, né? Faz porque se não fizer isso, quem sabe não tenha como garantir, né, a reprodução social da família. Então, a pluriatividade não é só lado positivo, só aspectos positivos. Tem sim situações bastante precárias, alguma inclusive, não vou dizer que essas do corte de pino seja, né, mas haver análogos a trabalho escravo. Nesse caso que eu relatei, o sonho dessa família era poder viver somente da produção deles ali na propriedade, né? Mas eles não conseguiam, então por isso ele tinha que fazer isso. E inclusive você já relatou uma vez que eles tentaram agroecologia, né, da rede Ecovida, não deu certo. Saíram do meio rural, Exatamente. Na cidade, não deu certo, voltaram. Exatamente. Então é uma busca constante por melhorias nas condições de vida, né? Bom, gente, vamos passar. Se ia complementar, Jéssica, ou não? Não, só isso mesmo, professor. Tá, legal. Eu quero entrar no tema das políticas públicas e fazer uma correlação com a discussão de hoje de pluriatividade e multifuncionalidade, mas também dar um panorama mais geral, digamos, das políticas públicas existentes no meio rural e reforçando aquilo que eu coloquei no início da aula de hoje, né? Ao longo aí das próximas disciplinas que vocês forem cursar, especialmente a disciplina de extensão rural com o professor Rover, a disciplina de administração rural com o professor Cristiano e, eventualmente, quem quiser ir um pouquinho mais a fundo, né, a disciplina que eu ministro sobre políticas públicas e território, né? Então aqui digamos assim, é um panorama, a gente já vem, né, ao longo da disciplina comentando principalmente o tema do PRONAF, né, que vocês viram naquela aula histórica, né, que a trajetória histórica da agricultura familiar brasileira, o PRONAF em 96 representou e ainda representa, digamos assim, o primeiro marco de reconhecimento da importância da agricultura familiar para a produção, principalmente de alimentos, né? Antes do PRONAF nós já tivemos, com a Constituição de 88, né, a partir de 92, digamos assim, a expansão da política da previdência rural, que também foi, antes do PRONAF, foi também uma forma de reconhecimento, né, da sociedade brasileira da importância desses agricultores familiares, né? Vocês viram o quanto, naquele artigo meu, o quanto que a contribuição que os agricultores familiares dão para o fundo previdenciário é altamente deficitário, né? Então se trata assim de uma forma da sociedade brasileira de retribuir esses agricultores por esses outros serviços, por essas funções estratégicas que eles cumprem no meio rural, né? Ou então, se a gente fizer uma leitura bastante simplificada, né, a BNDES, é dizer, não, são famílias pobres, então precisamos dar subvenções para esses agricultores pobres. A ideia aqui é que vocês prefiram a outra, né, dizer assim, não, esses agricultores recebem essas subvenções e precisam de tantas outras porque eles são a base da produção de alimento, eles preservam biodiversidade, eles preservam paisagens, eles precisam melhorar as condições de vida do meio rural e principalmente nós precisamos que isso se renove ao longo do tempo, né? Vocês viram na discussão do censo agropecuário o quanto que a nossa população rural está envelhecendo, né? Isso não é novidade em outros países mais antigos, com uma tradição agrária mais antiga, eles já enfrentaram esse problema da saída dos jovens do meio rural lá na década de 70, 80. Nós agora, quem sabe, vamos começar tardiamente, porque já devíamos ter começado antes, nos darmos conta de que precisa sim de políticas pesadas para que os jovens fiquem no meio rural, né, sob pena do meio rural se transformar em um asilo da agricultura familiar. Bom,
Eu fiz essa esquematização das políticas públicas. Eu não tenho a intenção assim de comentar todas essas ações, mas eu gostaria que, se vocês tiverem assim especificamente sobre um tema ou outro, por favor, observem bem a transparência e questione, né, se eu não comentar algum desses aspectos, né? Mas nós podemos, assim, de maneira muito a grosso modo, né, tipificar as políticas públicas de desenvolvimento rural e agrícola no Brasil nesses... E aqui a gente pensando, claro, que na política produtiva, de natureza produtiva, vão estar também os agricultores não familiares, né, aqueles agricultores mais voltados, o que a gente, de maneira muito grosseira, assim, classifica como agronegócio, né? Eu já comentei para vocês que dentro do agronegócio tem uma parte da agricultura familiar que faz agronegócio, né? Mas aqui eu estou olhando mais para a agricultura familiar, que é o foco da nossa disciplina, né? Então nós poderíamos dizer que nós temos um grande segmento de políticas públicas de natureza produtiva, né? E aí nós poderíamos subdividi-las em agrícolas e agrárias, essas políticas produtivas. Depois nós temos algumas políticas de natureza assistenciais e temos um campo a desenvolver, a fomentar, a conceber de políticas voltadas para multifuncionalidade e pluriatividade. Então alguns de vocês podem dizer, mas então nós não temos nada da multifuncionalidade e pluriatividade? Não, não é que não temos nada, tá? Nós temos algumas políticas que de alguma forma, eu já coloquei alguns exemplos para vocês, né, a Previdência Rural, o próprio PRONAF, né, de alguma forma reconhece a pluriatividade, embora não de maneira pensada e explícita, né? Mas eu me refiro de nós termos políticas explícitas, políticas desenhadas para fomentar a multifuncionalidade e a pluriatividade. Então nas agrícolas, né, nas políticas agrícolas, de longe, o crédito rural sempre foi, historicamente, né, e continua sendo a política pública mais demandada pelos agricultores, né, independente de ser familiar ou não, mais presente da parte das instituições públicas, né? E por que o crédito rural é uma política importante, né? Tem muito a ver com aquilo que eu comentei para vocês da sazonalidade das atividades agropecuárias, né? Se nós compararmos as atividades agropecuárias com a indústria e com o comércio e serviços, né? Não que, por exemplo, um dono de um comércio que faça um estoque de mercadorias para vender, ele também tem recursos ali que ele vai recuperar ao longo do tempo, mas ele já no mês seguinte, ou no mesmo dia, ele vai começar a vender e começa a ter um retorno desse estoque que ele comprou. Na agricultura é diferente, né? Na agricultura nós temos o tempo de trabalho e o tempo de produção não coincidem, né? Então precisa preparar a terra, semear, investir, né? Em alguns casos fazer calagem, horas de máquina, óleo diesel, semente, adubações, né? Esperar um tempo e torcer para que tudo corra bem, que não se tenha problemas de seca ou outro tipo de intempéries, para então, depois de algum tempo, colher e comercializar, né? Bom, mas como é que o agricultor consegue fazer isso se ele não tem uma renda... E isso também vale para a produção animal, tá? Por exemplo, alguém que cria porco, aves, né, tem o tempo aí que precisa esperar para que o lote de frangos, de suínos ou qualquer outra atividade seja vendido, né? O leite, que eu falei para vocês que quem sabe é o que mais se aproxima assim, de ter uma renda sistemática, né? Então o crédito rural sempre foi, a origem do crédito rural, não só no Brasil, mas em outros países é isso, né? A hora que o agricultor precisa investir para fazer a sua lavoura, para iniciar um lote de criação animal,
o Estado, né, os agentes públicos fornecem esse crédito e depois recupera esse valor no final da safra. Então, o crédito rural é o principal, a mais conhecida, a mais corriqueira. No caso da agricultura familiar, o PRONAF, né, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, foi criado em 1996, então foi muito tardio, digamos assim, o nosso reconhecimento de que a agricultura familiar precisava, né, precisa de uma política diferenciada. Infelizmente, esse crédito rural via PRONAF ele não atinge todos os agricultores familiares. A nossa estimativa, assim, sendo muito, mas muito otimista, é que 1/3 da agricultura familiar brasileira é beneficiária pelo PRONAF. Tá? Os demais não têm acesso. Eu orientei uma tese de doutorado aqui em Santa Catarina. Nós chegamos a números menores, chegamos a 26% da agricultura familiar brasileira que tem acesso ao PRONAF. Uma outra política pública normalmente colada com o crédito rural é o seguro agrícola, né? Justamente para, caso esse agricultor faça financiamentos e tenha algum problema, né, de seca, chuva de granizo, vendaval, alguma coisa assim, esse seguro cobre o financiamento. Então aqui tem uma longa discussão, né? Os agricultores normalmente, os sindicatos dos agricultores demandam que o seguro agrícola deveria ser extensivo, inclusive às famílias que não tomam o crédito rural, né? que colocam recursos próprios, que fazem a sua atividade com recursos próprios. Normalmente não é assim que funciona com o seguro. O seguro ele é colado com o crédito rural. Na verdade, é um seguro para o banco, né? Os agricultores dizem. Não é para mim, é para o banco receber o que eu tomei emprestado. Um outro conjunto de políticas que foram criadas no Brasil muito recentemente e que, em termos de número de agricultores, é muito baixo o número de agricultores e volume de recursos, mas representa uma grande inovação no campo das políticas públicas, inclusive com outros países vindo aqui, se inspirando, criando sistemas semelhantes nos seus países, é o PAA e o PNAE, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Então, o PNAE é uma política que já existe há bem mais tempo, né? O PAA foi criado em 2003, demorou um pouco para ser operacionalizado. O PNAE é bem anterior, só que o que aconteceu mais recentemente, também a partir de 2003, foi um decreto que diz, olha, 30% do recurso que vai para a merenda escolar de cada município deve ser comprado alimentos da agricultura familiar. Né? Então, a ideia é que as cantinas das escolas, né, as merendas das escolas, utilizem uma parcela dos recursos do PNAE para comprar alimentos ali da região, né, como uma forma de valorizar e também mudar um pouco o padrão da alimentação da merenda escolar, que em muitos casos é completamente, digamos assim, industrializada, né, na base de produtos processados, industrializados. Um outro campo de políticas públicas que nós aqui em Santa Catarina somos tidos como uma referência para o resto do país é a política de extensão rural, né? A política pública que tem, digamos, como ideia, claro, a extensão rural lá nos anos 60 e 70 foi uma extensão rural difusionista, né? A extensão rural foi criada originalmente para difundir os pacotes tecnológicos da Revolução Verde, mas isso já mudou muito, né? Hoje se tem uma concepção de extensão rural, um trabalho muito mais educativo, comunicativo, digamos assim, né? O Paulo Freire é uma grande referência de profissional que questionou os propósitos da Revolução Verde e da extensão rural, né? Mas hoje a ideia é essa, que o Estado, então, ao invés do agricultor pagar por seus serviços de extensão rural,
muitos deles não têm condições, né? O Estado coloca à disposição profissionais das ciências agrárias, mas também profissionais ligados à economia doméstica, né? Profissionais públicos, né? Profissionais que são contratados por agências públicas. Então, hoje em Santa Catarina, praticamente inexiste um município catarinense que não tenha um escritório da IPAGRE com pelo menos um profissional trabalhando. Não é a regra do Brasil, tá? Se vocês forem para outras regiões, norte e nordeste, quem sabe até seja uma situação contrária, né? A minoria dos municípios tem um serviço de extensão rural. A pesquisa, né, pesquisa agropecuária, a Embrapa é o carro-chefe, mas não só, né? Então, por exemplo, nós aqui em Santa Catarina, a IPAGRE ela nasceu da fusão de duas empresas públicas, uma que era a Caresc, que era, inclusive eu trabalhei como extensionista rural da Caresc, que era a empresa da assistência técnica e extensão rural, e outra que era não é agora me fugiu o nome, Impasc. A Impasc, que era a empresa de pesquisa aqui de Santa Catarina. Então se fundiu no início dos anos 90, e a IPAGRE hoje é uma empresa de pesquisa e extensão rural, né, e também desenvolve um conjunto de pesquisas voltadas para a realidade catarinense. Bom, aí a gente vai descendo, digamos, essas são as grandes políticas, mas, por exemplo, vocês podem encontrar políticas específicas de promoção da agroindústria familiar. O PRONAF, por exemplo, tem uma linha de crédito que é voltado para a agroindústria familiar. Às vezes um governo de estado cria uma política, o Rio Grande do Sul agora está tendo uma política específica do governo de estado. Então, assim, as políticas públicas, isso eu esqueci de dizer para vocês, tá? As políticas públicas não necessariamente são políticas públicas do governo federal exclusivamente. Não, você tem políticas do governo federal, às vezes o governo estadual é o principal executor dessa política federal, mas também nada impede que um governo de estado conceba suas próprias políticas públicas. Aqui em Santa Catarina, o exemplo mais conhecido de uma política pública estadual era o programa Microbacias. Hoje eles chamam de SC Rural. Foi um programa concebido principalmente os 3 estados aqui do sul, que não tinha nenhuma intervenção do governo federal. E temos também políticas públicas municipais, né? Então, por exemplo, quando um município cria uma legislação específica para promover a indústria familiar, eles estão fazendo política pública. É muito comum em municípios rurais ter o que eles chamam de patrulha mecanizada. Então, cada comunidade ou distrito tem um conjunto de máquinas que fica à disposição para prestar serviço para os agricultores, alguns serviços especializados, por exemplo, retroescavadeira, né? Não tem sentido um agricultor ter uma retroescavadeira no seu estabelecimento. E aí tem essas patrulhas mecanizadas que fazem esse tipo de trabalho. Às vezes tem horas máquinas, né? A prefeitura paga um certo número de horas para que se faça serviços de trator, forragem, etc. Então são políticas de natureza micro, digamos assim, geridas pelas secretarias municipais de agricultura. Tivemos política de desenvolvimento territorial, já não temos mais agora. Tivemos políticas mais incisivas de abastecimento, né, do governo fazer estoque reguladores, seja para regular os preços quando tem excesso de produção, seja para ter estoque de alimentos caso surge uma pandemia e precise fornecer determinados produtos que não se tem no mercado, né? Indicações geográficas, mas aí a gente começa a descer assim, em políticas públicas muito específicas, né? Certamente existiria muito mais. Eu procurei enumerar aquelas mais importantes, digamos assim. Tá? Alguma questão sobre as políticas agrícolas?
Então vamos para as agrárias. Tá? Qual é a diferença principal entre agrícola e agrária? Aqui também, normalmente a gente faz confusão, né? O que é agrícola, o que é agrário, né? Basicamente a diferença, e agrícola aqui, gente, não é agricultura estrito sensu, né? Aqui está pecuária, né? O termo agrícola abarca pecuária, o crédito rural também é crédito rural para atividades ligadas à produção animal. Tá? Seguro, enfim, todas essas políticas se estendem, na verdade seriam políticas agropecuárias, mas se convencionou chamar de agrícola. As agrárias têm a ver com a questão fundiária, tá? Com a gestão da estrutura fundiária. Tá? A principal delas é a reforma agrária, principal que eu digo que não necessariamente tenha sido a primeira política agrária a ser executada. A política pioneira foi de colonização, né? Santa Catarina mesmo é um berçário de diferentes ações de colonização, né? de empresas que, principalmente no oeste, extremo oeste, depois da Guerra do Contestado, que atuaram na venda, né? das terras para agricultores vindos de outras regiões e mesmo de outros países. Mas a reforma agrária é a mais conhecida, né, que tem por trás a ideia do Estado desapropriar terras improdutivas, dividir essas terras produtivas em tamanhos menores e criar os assentamentos da reforma agrária. Então é uma política muito ideologizada, né, de um lado os que defendem, do outro lado os que são contra. O fato que nós temos no Brasil hoje em torno de 1.300.000 famílias de agricultores assentados. Isso representa um terço, quase um quarto, quase um terço da agricultura familiar é tributária das políticas de reforma agrária. O crédito fundiário, pessoal, foi criado muito recentemente no Brasil, inclusive Santa Catarina foi o estado pioneiro. Tá? Nós foi... um dos governos do Esperidião Amin, não lembro em qual governo, mas ele criou uma política de crédito fundiário aqui em Santa Catarina e que depois serviu de referência para uma política nacional que o governo Fernando Henrique criou, que era o Banco da Terra. E aí o governo Lula se transformou em crédito fundiário. Mas o princípio é o mesmo, seja na ideia original aqui do estado de Santa Catarina, seja do Banco da Terra, seja do crédito fundiário. O que tem por trás do crédito fundiário? Quando uma família, por alguma razão, resolve sair do meio rural, sei lá, os filhos saíram para estudar, não voltam mais, a família, o casal ficou né, são idosos, e resolveram vender a sua propriedade. Né? Para quem que vai essa propriedade? Ela pode ser comprada por alguém da cidade, por alguém que vai transformar em sítio de lazer, pelo vizinho que vai expandir o seu estabelecimento agropecuário, ou então ser vendida para outro agricultor familiar que não tem terra, um arrendatário, um parceiro, alguém que tem que paga arrendamento para outra pessoa. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, em Santa Catarina nós temos mais famílias assentadas pelo crédito fundiário do que famílias assentadas pela reforma agrária. Eu não tenho os números exatos, mas a gente tem em torno de 5.500, se não me engano, famílias assentadas pela reforma agrária e quase 12.000 famílias assentadas pela política de crédito fundiário. A regularização fundiária consiste em dar título de propriedade. Né? Então, tem muitos casos de agricultores que são ocupantes, e aqui o ocupante não é as ocupações lá do MST. Tá? São posseiros de áreas que estão aí há várias gerações, mas não tem o título de propriedade. Né? Não tem o documento que comprove que aquela terra é deles. Então, existe uma ação do Estado que é regularizar, né? Que é delimitar o tamanho, onde que se encontra, quais as confrontações e outorgar o título de propriedade para esses posseiros ou ocupantes.
Eu coloquei aqui o arrendamento de terras, arrendamento de parceria, porque nós temos uma legislação de arrendamento de parceria, mas nós não temos uma política de arrendamento de parceria. Tá? Tem países, a França, por exemplo, 80% dos proprietários, dos agricultores não são proprietários das suas terras. Eles são arrendatários. Tá? É claro que tem uma série de segurança jurídica para que eles possam ficar em cima dessas terras, usando essas terras por várias gerações. Bom, tem toda uma razão do porquê fomentar o arrendamento e não as outras políticas, mas a principal é o agricultor não precisar desprender um volume altíssimo para comprar a sua terra, desde que a legislação garanta que ele vai ter essa terra, que ele tem a preferência de uso dessa terra. Cadastro de terras é um tema que nós temos o CAR, temos um Sistema Nacional de Cadastro de Terra, mas nenhum funciona, nenhum é bem feito, tá? Mas seria, digamos, a base de nós conseguirmos fazer uma governança dessas terras. Tem que andar um pouquinho mais rápido, estou um pouco atrasado aqui. Assistenciais, Previdência Rural, em torno de 5.500.000 famílias recebem, famílias rurais recebem a Previdência Rural. Tá? Nós temos quase mais famílias que se beneficiam da aposentadoria rural do que famílias ativas no meio rural. O Bolsa Família, que não é uma política específica para a agricultura familiar, mas tem 1 milhão de agricultores familiares que recebem Bolsa Famílias, e mais recentemente se começou a fazer a habitação rural, um programa de habitação no meio rural, que não existia. A habitação sempre foi concebida para as áreas urbanas, né? As coabs da vida são bairros na periferia urbana. E... Professor, uma pergunta rápida. Qual que é a diferença principal da Previdência Rural e a diferença principal no meio urbano, por exemplo, se você não tiver carteira assinada, digamos, né? Vamos pegar o caso das empregadas domésticas, né? Se elas quiserem se aposentar, elas precisam pagar. Agora saiu a lei das empregadas domésticas, mas antes elas tinham que pagar a previdência mensalmente, né, fazer a contribuição previdenciária. Com os agricultores, eles não fazem esse pagamento mensal, eles tiram a nota, na nota de produtor rural, que é quando eles vendem a produção deles, ali é descontada uma taxa para a previdência rural. Só que a grande maioria dos nossos agricultores não tira nota quando vende seus produtos, sabe? Então a contribuição deles se nós pegarmos assim o montante de recursos que é pago em aposentadoria rural e o quanto que eles contribuem anualmente, a diferença é enorme, né? Esse recurso que vem para a previdência rural vem de outras atividades, né? São repasses que vêm de outras atividades que não da agricultura, né? Então a previdência rural dos agricultores familiares, a contribuição da previdência rural é feita em cima da nota do produtor rural. É descontado. Diga. Me surgiu uma outra dúvida agora. Se eles tiram essa nota, vai para uma pessoa ou para todos, como agricultura familiar, para todos os membros? Não, tem um esquema ali que, inclusive, os filhos têm nota de produtor, a esposa tem nota de produtor, mas aí é muito mais precaução deles, agricultores, porque o objetivo principal deles é assegurar que depois eles vão se aposentar com esses comprovantes, sabe? Mas, a princípio, por exemplo, a esposa de agricultor não haveria necessidade de tirar a nota de produtor no nome dela, né? Ou, às vezes, tira de forma conjunta, quando vende um produto, já coloca o nome do produtor e da produtora. Mas muitos agricultores, cada um tem o seu bloco, que é uma forma, né? O objetivo principal é assegurar a previdência rural, sabe? Não sei se te respondi. Respondeu sim. Tá? Nada. Bom, gente, e aqui eu coloquei as políticas que nós não temos, mas que poderíamos ter ligada à multifuncionalidade e pluriatividade. A mais conhecida no mundo são os pagamentos por serviços ambientais, né? Então os agricultores recebem porque preservam uma floresta, porque tem mata ciliar, porque melhoram a paisagem,
cuidam abrem a sua propriedade para pessoas fazer visitações nesses locais e recebem uma compensação do Estado, né? Muitos desses países, essa compensação é feita via política fiscal. Então, por exemplo, esses agricultores não pagam o imposto territorial, né? Justamente porque eles desempenham essas funções ambientais. Uma política, por exemplo, que no meio rural cada vez mais demanda, né, é mão de obra, né? Existe uma falta de mão de obra no meio rural. E o problema é você assalariar, né? O pessoal do meio rural tem muito medo de pagar, de contratar mão de obra sazonal, que depois tenham problemas de processos na justiça, com direitos trabalhistas e tal. Então, muitos locais muitos países existem condomínios ou cooperativas que prestam serviço para os agricultores. Então, ao invés de você contratar 10 trabalhadores rurais, você contrata a cooperativa desses 10, 15 trabalhadores rurais, ou um condomínio de prestação de serviço desses 10, 15 trabalhadores rurais. Isso aqui também a gente não tem ação nessa área. Coloquei aqui o crédito rural para pluriatividade, né? Aquilo que eu falava para vocês, né? Muitas vezes o agricultor pluriativo não é nem concebido como agricultor, né? É um trambiqueiro, né? Quando deveria, por que não? Por que não alguém poder comprar um caminhãozinho para transportar animais, para ele fazer negócio no meio rural? Por que não? Eu lembro de um jovem agricultor que estava montando na propriedade dele um barzinho. No final de semana juntavam jovens na propriedade dele e ele precisava comprar freezer, precisava equipar. Não consegue comprar via crédito rural, não é considerado uma atividade no meio rural. Entende? Então, assim, existe um campo de alguém que queira montar uma oficina, uma borracharia, qualquer tipo de serviço essencial no meio rural não consegue via o crédito de desenvolvimento rural, né? A Previdência Rural, coloquei aqui flexibilização, né? Vocês sabem que a gente teve reforma da Previdência, então a Previdência Rural chegou a entrar, né? Era um dos temas para entrar na reforma, mas depois retiraram. Então, cada vez mais está digamos assim, se apertando digamos assim, as aberturas que se tinha na Previdência Rural, né? Então, muitos agricultores, por exemplo, não deixam de ter um trabalho com carteira assinada porque eles têm medo de perder a Previdência Rural, né? Então, acabam preferindo fazer de forma não legalizada, né, digamos assim, porque ao assinar uma carteira de trabalho, o risco que eles têm é de perder a Previdência Especial Rural, né? E o turismo rural, embora aqui exista já alguns incentivos e algumas políticas, né, que seria né, está crescendo cada vez mais no meio rural, mas esse crescimento é com muito pouca participação de agricultores, quase sempre é algum investidor de fora que investe no meio rural e muitos agricultores acabam não conseguindo entrar nessa atividade. Para finalizar, e aí eu libero vocês, sei que passei do tempo, um tema que eu queria chamar a atenção de vocês relacionado a políticas públicas é essa ideia de governança de políticas públicas de desenvolvimento rural, tá, gente? Porque às vezes não adianta nada você ter uma política pública super bem desenhada, super bem pensada lá em Brasília, né? E lá na ponta, lá no pequeno município, as pessoas não sabem como operar, não sabem como ter acesso, não se interessam, existe um desconhecimento muito grande e acaba que a política pública não surte os efeitos esperados, né? Então, nos últimos anos, aí já tem uns 10, 15 anos, se começou a utilizar muito mais, ao invés de gestão de políticas públicas, governança de políticas públicas, tá? Como uma nova filosofia de conceber e gerir políticas públicas. Então a ideia é de que a governança não seja feita só pelo Estado, só por agentes públicos, né? Que essa governança tenha a participação dos atores sociais que se beneficiam da política pública. O PRONAF, quem sabe, seja a política pública onde mais se teve
esse policentrismo institucional, né? O Estado muito presente, com o Banco do Brasil, o BNDES, com os serviços de extensão rural, mas os agricultores também, tá? Com a CONTAG, com a FETRAF, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, querendo saber como é que se faz tal e tal projeto. Então acabou se tendo assim, uma participação muito ativa de organizações que não só do Estado, que não só do serviço público, né, mas principalmente dessas outras organizações que tinham poder de decisão, sabe? Cada Pronaf, se vocês forem pegar lá na origem, em 96, o que ele é hoje, sofreu N mudanças ao longo do caminho, e essas mudanças nunca se deram de maneira unilateral só pelo Estado, porque tinha uma participação muito ativa, porque hoje eu já começo a questionar se tem, tanto quanto tiveram no passado, das organizações ligadas à agricultura familiar. Tá? Então, essa nova filosofia, ela tem uma fronteira entre o que é público e o que é privado muito fluida, né? Sim, é importante que os atores públicos estejam presentes e coordenem as ações, mas também é muito importante que a sociedade civil, com as organizações da sociedade civil, aquelas instituições que nós analisamos aqui, participe da gestão dessa política, né? Então, nesse processo de governança, a dimensão processual da ação pública, ela é tão mais importante que os conteúdos específicos da política, que os resultados da política. Então, às vezes é preferível que se faça vários ajustes, se volte atrás, se negocie, né? Mas que se valorize o processo, né? E não simplesmente número de beneficiados, volume de recursos aplicados, né? Às vezes o volume de recursos aplicados pode ser incluindo 100 pessoas, né? E não 1000 que receberiam valores menores. Então, o processo é muito importante. Tá? E a descentralização, né? Então, quando é uma política concebida em Brasília, é importante que o governo de estado participe, é importante que as estruturas municipais, né, que são aqueles que vão estar lá em contato mais direto com os beneficiários, tenham acesso às informações, às negociações, à definição de normas e de regras. A título de exemplo, eu coloco para vocês, em 2012, a FAO, inclusive foi num período gerida por um brasileiro, por o professor José Graziano da Silva, eles elaboraram um documento muito interessante, não foi tão difundido aqui no Brasil, mas é muito bem elaborado sobre o que eles denominaram de diretrizes voluntárias sobre governança responsável da terra, pesca e florestas, tá? E que reúne um conjunto de normas, orientações, sugestões de como digamos assim, interrelacionar esse conjunto aqui de políticas públicas com a participação da sociedade civil, né? Como não fazer uma reforma agrária descolada do crédito, descolada da regularização, como é que o arrendamento pode entrar nessas demais políticas, enfim, a ideia da governança é que não seja gerida, a política pública não seja gerida exclusivamente pelo Estado, né? E que tenha essa, digamos, mão dupla, né? Estado e sociedade civil. Pessoal, alguma questão? Sei que passamos um pouco da hora. Eu queria comentar nesse último tópico, não sei se eu vou estar fugindo do tema, mas eu tenho uma colega, Cristina, que ela ela atua no município de São Pedro de Alcântara, e ela reuniu um grupo dos agricultores da região para chamar os cursos técnicos do Senar. Então, mensalmente ela reúne num grupo do WhatsApp e daí pergunta quem quer participar dos cursos. E eu acho que até meio que se relaciona com a questão da pluratividade, porque são cursos de produção de, por exemplo, panificação, confeitaria, que agregam na renda desses produtores, né? Especialmente da parte das mulheres, que elas
se interessam mais por esses cursos. E eu acho que é um trabalho muito interessante, porque quando a gente foi para o município de Biguaçu, eu falei com os produtores e eles não faziam ideia dessa questão dos cursos disponíveis pelo Senar e todo esse apoio que eles tinham. Então eu acho que é muito interessante quando surgem esses atores dos municípios, né, os atores da sociedade civil, que puxam e buscam esses cursos, essas ferramentas disponíveis. Muito importante esse trabalho. Certeza. Você sabe se ela é alguém, uma consultora do Senar? Ela é cadastrada no Senar? Não. Ela é só ali da região mesmo. Que tomou a iniciativa de organizar os agricultores para ter acesso aos recursos do Senar, é isso? Sim, eu estou tentando fazer ela virar vereadora nos próximos anos, porque ela já conhece todo mundo do município. Então, é um belíssimo exemplo, porque a grande maioria dos municípios sequer sabe da existência do Senar, ou sabe de maneira assim, muito pontual, né? Serviço Nacional Senar. Serviço Nacional de Aprendizagem Agrícola, se não me engano. Como existe o SEBRAE para o comércio, existe o Senar para a agricultura, né? Quem gere o Senar, a gente já discutiu aqui, é a FAESC, a Federação da Agricultura Patronal aqui do estado de Santa Catarina, né? E a ideia é essa, é cursos de formação, aperfeiçoamento, não só para o setor assim, agrícola estrito sensu, pode ser panificados, pode ser em outras áreas, né? Só que pouca gente sabe, né? Que existem recursos, que vocês podem, seja como extensionista, ela como uma agente lá do município pode elaborar inclusive um projeto e captar os recursos para fazer esses cursos, né? Então, a ideia é essa, assim, da governança. A ideia não é ficar lá esperando que a FAESC, Senar venha até o município, mas é o município se mobilizar para ir lá e captar recursos. Tá? E dizer, a gente quer uma fatia do bolo, nós temos um projeto aqui de formação. E isso é um grande nó, viu, gente? A política de desenvolvimento territorial, que eu coloquei ela aqui, uma das razões de ter minguado, digamos assim, é que num dado momento o governo federal criou uma espécie de editais. Eles abriam um edital para os territórios que tivessem projetos coletivos, cooperados, buscassem recursos nesses editais. Né? A procura foi baixíssima, a capacidade dos territórios rurais de conceberem esses projetos e buscar esses recursos foi insignificante. Tá? Uma grande dificuldade de formular projetos inovadores, de ter pessoas capacitadas para saber se inscrever nesses editais, saber concorrer por esses recursos. Então, o caso da tua amiga é um exemplo muito positivo, assim, de buscar instaurar uma governança da política pública, né? Porque os recursos do Senar não são tão transparentes, assim, o agricultor não recebe panfleto divulgando que vai ter, às vezes, quando aparece alguma coisa, sabe? Acho que a questão que mais impede é justamente as pessoas se unirem, né? Ter essa comunicação do município, que é difícil de se ver, e irem atrás, porque esses cursos geralmente exigem que as pessoas unam grupos de 10, 15 pessoas e comuniquem com a prefeitura. Então, ter essa relação entre os agricultores da região e a prefeitura é muito importante. E é uma coisa que eu não vejo em todos os municípios. Não, é exceção, pode ter certeza. Os municípios que têm iniciativas como essa fazem figura de exceção. Um bom exemplo que você deu. Bom, gente, mais alguma questão semelhante ao que a Ingliori colocou, ou diferente, ou dúvida sobre uma das políticas públicas, algo que não tenha ficado claro? Eu tenho um vídeo que deve estar disponível eu discuto mais na outra disciplina, que é sobre a governança da terra.
Se alguém tiver curiosidade, ali a gente aprofunda um pouco melhor essa noção de governança. Fica um pouco mais claro aí para vocês o que tem por trás, né? O porquê que a governança da Terra é tão importante e nós aqui temos uma miscelânea de ações pontuais que não se dialogam, digamos assim, sabe? Acaba que a eficácia, a eficiência dessas políticas são muito baixas. Então, se não tiver, eu fico por aqui. Semana que vem, então, tem a prova, tá? Eu vou ver a pedido ali do Germano para estender um dia a mais aí o tempo de resposta, tá bom? Feito, então, gente. Obrigado aí pela participação de vocês. Boa semana. E coragem aí para enfrentar o final do semestre. Tchau para todo mundo, tá? Tchau, professor. Boa semana. Igualmente. É isso.